Continuamos então a dar uma vista de olhos mais detalhada sobre o que é cada um dos fecheiros e vamos agora concentrar as nossas atenções, por exemplo, aqui no Sócios CS. Nós, a determinada altura dos vídeos de C# que estamos a realizar, criámos uma classe e, neste caso, criámos essa classe num fecheiro à parte. E se nós fizermos aqui um duplo clique, como podem ver, continua a ser um fecheiro de texto extremamente simples, que neste caso contém o código que é utilizado pela classe sócio e que nós chegámos a utilizar para exemplificar como é que se criavam objetos a partir de classes, por exemplo. Este fecheiro está aqui. Se nós tentarmos abrir com o Notepad++, ele vai exatamente abrir também com o mesmo tipo de aspecto, embora com cores diferentes, mas qualquer um destes fecheiros facilmente consegue ser lido num bloco de notas. Temos depois que, no caso dos formulários, e os formulários têm então esta parte de design e têm a parte do código, os formulários, sempre que nós adicionamos um formulário, porque podemos ter muitos, dezenas de formulários diferentes no nosso projeto, cada um dos formulários vai criar 3 ficheiros. Por uma questão de organização, evidentemente, quando entramos aqui na nossa pasta do projeto, vemos estes 3 ficheiros em separado. Por uma questão de organização, no Solution Explorer, estes 3 ficheiros são, de certa forma, organizados em grupos. E neste caso, apenas aparece-nos o form1.cs. Se eu experimentar aqui, fechar todos estes ficheiros e fizer um duplo clique sobre o form1, o que vai acontecer é que ele vai me abrir sempre este fecheiro no seu aspecto de design. Se eu quiser ter acesso ao código, para mim bastará fazer um duplo clique num espaço qualquer e tenho acesso ao código. O meu acesso ao código é condicionado a partir do elemento que eu clico, isto é, se eu fizer um duplo clique em executar, ele vai imediatamente saltar para o evento que está associado ao comando executar. Eu poderia também abrir o código da minha form se, por exemplo, fizesse aqui, neste caso, se eu fizer aqui um duplo clique neste, surge-nos aqui algo estranho, já lá vamos, mas se eu fizer aqui um formdesigner.cs, o que acontece é que eu passo a ter acesso ao código que é automaticamente criado pelo C# quando eu adiciono um formulário ao meu projeto. Isto porquê? Vamos fazer aqui a experiência de adicionar um novo formulário. Para isso, vamos aqui em cima a este botão, adicionar um novo item. Vamos escolher aqui um Windows Form. Vamos deixar ficar o nome como Form 2 e vamos clicar em Add. E ele vai adicionar um novo formulário, sempre com o mesmo aspecto, neste caso com a mesma dimensão. Reparem que aparece então o Form 2. E o que é que acontece aqui? Se eu clicar aqui a seguir, reparem que aparece-me o form2designer.cs. São ambos ficheiros de texto. Neste caso, este aqui apresenta-me o aspecto gráfico. Se eu fizer um duplo clique, ele vai criar o res, porque eu tive acesso à parte do código. Mas atenção que este ficheiro res tem este aspecto que nós agora não vamos explorar, poderemos explorar num futuro vídeo, uma vez que ele permite-nos definir aqui um conjunto de variáveis e atribuir o seu valor, incluindo adicionarmos aqui um comentário para não nos perdermos de vista e depois usar esses recursos, e por isso se chama resx, vem de recursos. Nós não vamos falar nisso neste momento, mas dizia eu então que temos aqui então o nosso código. E depois temos aqui o design. Este fecheiro do Form2 Design, ele contém um conjunto vastíssimo de código, e reparem que há aqui um sinal de mais, informando que há aqui muito código dentro. Neste caso não há muito, uma vez que o nosso formulário é relativamente curto, tem poucos objetos, mas isto significa o seguinte: quando nós adicionamos um formulário ao nosso projeto, o que o C# faz é automaticamente criar a maior parte do código possível por nós. Isto é, ele vai adicionar objetos através deste código, vai fazer uma série de operações e todas elas vão ficar registadas neste fecheiro. Perguntar-me-ão se nós temos necessidade de vir aqui alterar o código. Não. À partida não temos necessidade de alterar o código, à exceção de 2 ou 3 situações e que nós certamente iremos ter a ocasião de ver nos próximos vídeos, porque vamos falar de debugging, controle de erros e verificação do código.
e poderão ocasionalmente acontecer 2 ou 3 situações em que é necessário nós termos que vir aqui a este ficheiro, apagar ou eliminar uma determinada linha do código. E depois vocês vão perceber porquê. Mas dizia eu então que nós não temos necessidade de alterar os dados neste ficheiro por uma razão simples. É que se, por exemplo, vamos aqui abrir o nosso formulário original, que é o Form 1, e vamos deixar ficar aqui o Form 1 Designer aberto. Agora reparem, se eu abrir aqui o Designer, ele já contém um conjunto muito maior de instruções, e reparem que chega ao ponto de as organizar e de colocar aqui instruções de comando, neste caso comentários, a indicar o que é que o código seguinte, a que é que ele se refere. Neste caso refere-se ao comando sair, e reparem que ele define qual é o tipo de letra, qual é a localização, qual é o nome e por aí além. Se eu, porventura, alterar alguma característica, por exemplo, aqui no design, alguma característica do botão, neste caso do botão sair, reparem, eu tenho, por exemplo, neste momento, que o tamanho do botão sair é 97 por 34, e reparem que se eu clicar no botão sair e for aqui ao size, ele indica-me exatamente 97 e depois o 34. Se eu agarrar no meu botão sair e alterar a sua dimensão, ok, vamos aqui tentar colocá-lo numa zona em que ele fique visível. Vamos fazer um bring to front. Ops, eu agarrei agora no resultado. Ok, agora sim. Temos então aqui um bring to front para o comando, e o comando sair passou a ficar com 230-34. Reparem o que aconteceu automaticamente ao meu código aqui. Ele automaticamente é atualizado. Daí não haver a necessidade de nós estarmos aqui a alterar o código diretamente neste ficheiro do form1designer.cs. É evidente que nós podemos chegar aqui e alterar, por exemplo, agora para 100. Ok? E o que é que vai acontecer? O nosso botão, automaticamente, ao chegarmos ao modo de design, vai ser alterado de acordo com as instruções que estão no form.designer.cs. No próximo vídeo vamos continuar a ver os detalhes sobre os ficheiros do nosso projeto.